Boa tarde, gente! Hoje eu vim aqui para contar para vocês quais são as melhores perguntas que vocês podem fazer para as crianças no lugar do como foi seu dia hoje. As perguntas que são assim fantásticas para que a gente tire da criança respostas fantásticas também. Afinal de contas, quando a gente pergunta como é que foi seu dia hoje, me conta como foi na escola. O que as crianças respondem? Vou dar um tempinho aí para você me dizer qual é a resposta que o seu filho ou a sua filha te dá. Eu tenho certeza que, foi bom, foi legal. É normal. Normal é a pior resposta, né? Cara, normal era a resposta que eu dava para minha mãe muitas vezes. Quando minha mãe me perguntava, como é que foi seu dia hoje? Eu dizia, foi normal, foi legal, tranquilo, sabe? Essas perguntas são perguntas ótimas de se fazer. Como é que foi seu dia? Como é que foi na escola hoje? São ótimas perguntas que a gente tem que fazer para a criança, porque assim a gente demonstra interesse na vida dela e ela fica super feliz e satisfeita de saber que tem alguém que se importa com ela, com aquilo que ela faz. Porém, é uma pergunta super genérica, né? E perguntas genéricas vão receber respostas genéricas também. Então, se a gente pergunta como é que foi seu dia hoje, muito provavelmente essa criança não vai ter ainda a noção nem a maturidade de conseguir elencar as coisas que aconteceram no dia dela, priorizar o que aconteceu, para em seguida te responder, te dar uma resposta que você queira ouvir sobre o que foi que aconteceu no dia dela. Ela vai te dizer simplesmente: foi bom, foi normal. O que é normal? Aconteceram as mesmas coisas que aconteceram todos os dias. Mas e você sabe quais são as coisas que aconteceram todos os dias? Muitas vezes não. Então, por conta disso, é importante que a gente pergunte para as crianças as coisas que a gente quer saber. E hoje eu vou contar para vocês quais são essas perguntas ótimas que nós podemos fazer para as crianças, a fim de que elas nos contem também ótimas coisas que aconteceram no dia dela ou coisas nem tão ótimas assim, mas para que a gente consiga ter uma conversa saudável, uma conversa de troca, uma conversa que indique confiança das duas partes. Isso eu uso muito dentro de sala de aula. Por quê? Quando a gente chega em sala e eu tô com todas aquelas crianças lindas, fofas, maravilhosas, vindo de vários lugares, tendo várias experiências durante o dia ou durante a semana, e aí eu chego, sento com elas e pergunto coisas que aconteceram na semana delas, no dia delas. Eu preciso que elas tenham confiança em mim e confiança no grupo delas, para que elas tenham vontade de se abrir, de contar coisas que aconteceram que foram legais, coisas que não foram tão legais assim, e assim a gente vai construindo esse vínculo, esse laço que essa criança sabe que tudo que acontecer na vida dela, ela pode contar para mim, que ela sabe que ela não vai ser julgada, mas sim vai ter um comentário de apoio, de suporte, ou mesmo um comentário repreensivo, mas que vai ajudar ela, vai apoiá-la de alguma forma. E como que isso acontece? Através do diálogo, através da conversa que os adultos precisam ter com as crianças. Nós, enquanto educadores, precisamos ter essas conversas com as crianças, mas os pais, as mães, os responsáveis dessa criança em casa precisam ainda mais ter esse diálogo aberto com a criança. E para ter esse diálogo com ela, é importante que nós saibamos perguntar aquilo que a gente quer saber. Porque você já viu aquela criança que era super falastrona quando era pequenininha, ia para a escola, ia para algum lugar, chegava em casa, contava tudo, falava tudo, mas chega uma hora, chega uma fase em que ela não tá mais querendo compartilhar muito, ou ela fica com vergonha, ou ela realmente normaliza tudo que aconteceu durante o dia dela e ela não consegue muito bem dividir as coisas que ela experimentou durante aquele dia, as brincadeiras que ela fez, as pessoas com quem ela conversou. Então, para ela isso já é super normal e, claro, é algo rotineiro, algo que ela faz todo dia, mas que fica algo super natural e ela não
tem nada de novo para contar para vocês. Ela acha que não tem nada de novo ou nada de importante para contar para vocês. Mas veja só, a gente precisa tirar essa crença da criança também, de que a vida dela não é importante, de que a vida dela não tem nenhuma novidade para contar. Por exemplo, certa vez eu estava dando aula para um grupo de crianças e era um grupo de crianças que tinham vivências múltiplas. Tinham crianças que saíam para viajar todo final de semana e outras crianças que só saíam para ir no shopping e voltar para casa. Não tinha condição financeira igual a outra criança. Então, a gente precisa equilibrar isso em sala de aula. E como é que a gente faz isso se todas as crianças estão abertas para contar as suas experiências? E muitas crianças contavam as experiências delas, como foi seu final de semana, o que você fez no seu final de semana, o que você mais gostou de fazer. E elas contavam que tinham ido à praia, que tinham feito alguma atividade fora do estado, tinham visitado algum outro lugar. E outras crianças que só tinham ficado em casa. E aí eu tinha uma criança que ela ficava com muita vergonha de contar que no final de semana dela, ela só ficou brincando de boneca e massinha. Porque era isso que ela gostava de fazer e ela não tinha a condição, os pais delas não tinham condição de levar ela para visitar vários lugares diferentes. E ela achava que isso não era importante. Ela achava que essa brincadeira de ficar brincando de massinha, de criar o mundo dela com as bonecas, ela achava que isso não valia de nada, que não era importante ela contar. Então, todas as vezes que ela ia contar alguma coisa, ela ficava meio receosa, não fiz nada. Mas como assim você não fez nada? O que é nada? Você ficou deitada, dormindo, olhando para o teto? Você não fez nada? E aí, ela ia se sentindo um pouco mais à vontade de contar, porque eu ia fazendo as perguntas certas. Bem, mas o que será que foi a coisa mais legal do seu final de semana? Tenho certeza que alguma coisa aconteceu. Uma coisa mais legal que você fez. E aí ela contava, eu brinquei com a minha boneca de fazer escolinha. E aí era algo que para ela era super legal, super importante, mas quando ela comparava com as experiências das outras amigas, ela não sentia que era tão importante, ela não sentia que valia a pena conversar. E é por isso que a gente precisa tirar isso da criança, tirar essa noção de que aquilo que ela faz não é importante. Então, quando ela me contou que gostava de brincar, ela tinha adorado brincar de escolinha com a criança, eu fiquei super feliz, super contente. Falei, tá vendo? Você não ficou fazendo nada, você brincou a beça. Brincar é a coisa mais legal que tem. Brincar de boneca é super legal. Eu tinha também uma boneca que eu gostava muito de brincar. E aí a gente vai trocando, e aí a gente vai conversando, e aí ela vai entendendo também o meu ponto de vista, eu entendo dela, ela consegue se conectar comigo através das minhas histórias. Também já fiz um vídeo aqui comentando sobre como as mães podem se tornar as melhores amigas das filhas. E nesse vídeo eu conto que conversar sobre histórias que aconteceu com você, com a mãe, com a pessoa adulta, anteriormente, que a criança não conhece ainda, é uma ótima forma de conexão e faz com que a criança se sinta mais próxima desse adulto, dessa mãe, no caso. E nesse caso, eu uso muito isso em sala de aula. Eu conto muito as minhas experiências de quando eu comecei no balé, de quando eu era criança e gostava de brincar com as mesmas bonecas e das mesmas brincadeiras que elas, para que elas não se sintam desimportantes. O nosso papel enquanto adulto, educadores e pais é fazer com que essa criança perceba a importância dela no mundo, que ela perceba que ela precisa ser ouvida. E ela precisa ser escutada mais do que ouvida. Esses dias eu li um artigo, um pequeno artigo, depois eu vou ver se eu encontro e posto aqui no feed, conversando um pouco mais sobre ouvir e escutar. A gente precisa fazer... Desculpa, eu vou tomar aqui minha água. Então, eu li um pequeno artigo conversando um pouco mais sobre o ouvir e o escutar.
nesse sentido da relação pai e filho, mãe e filho, educador e aluno e criança. Por quê? Muitas vezes a gente está só ouvindo, a gente está lá com o ouvido parado, escutando sons, escutando ruídos, e a criança está lá falando, sabe aquela criança tagarela? Eu era uma criança tagarela. Eu chegava da escola, ninguém precisava me perguntar nada, até que eu passei para uma fase em que eu não falava nada. Mas antes disso, eu era uma criança super tagarela, eu chegava em casa contando tudo que tinha acontecido. Só que muitas vezes, por conta disso e por a gente estar fazendo um monte de outra coisa, a gente está ocupado fazendo o almoço, a gente está ocupado trabalhando, a gente está fazendo outras coisas que são, naquele momento, mais importantes do que essa conversa com a criança, a gente só ouve. A gente ouve sons, a gente ouve ruídos, a gente está ali ouvindo. O que é diferente de escutar. Quando a gente escuta, a gente demonstra empatia. A gente, primeiro, reage. A reação com o nosso corpo, com não, tipo, ou não acredito. Ou ficar surpreso, ou muito feliz, ou muito triste, ou demonstrar também uma raiva junto com a criança. Isso faz com que ela se sinta acolhida naquela conversa. Essa é a diferença de ouvir e só estar ouvindo um monte de som, processando um monte de palavra, e escutar. Escutar é quando a gente sente empatia por aquilo que aquela pessoa está conversando. A gente consegue se colocar no lugar dela. A gente consegue ouvir aquelas palavras, processar não só com a nossa capacidade cognitiva, mas também com a nossa capacidade emotiva. Também de se colocar no lugar dela, também de ouvir e conversar sobre aquilo no lugar dela. Muitas vezes, quando a gente está só ouvindo, a pessoa fala um monte de coisa e em seguida, quando a gente vai falar, a gente está falando outra coisa. A gente não está falando nada a ver com aquele assunto que a pessoa estava contando, né? A gente estava pensando em outra coisa na cabeça que queria falar. Quando a pessoa cala a boca, dá um segundo de paz de falar, você já vomita aquilo que você estava pensando para falar. Por quê? Porque você não escutou, você só ouviu. E eu acho que esse é um processo que a gente precisa começar a mudar na nossa relação com as crianças. É importante, sim, que a gente escute. Olha, estalou bem. É importante, sim, que a gente escute a criança, porque ela tem muita coisa para dizer. E a gente tem muito mais para ouvir. Aquela máxima, nós temos 2 ouvidinhos e uma boquinha. A gente tem que ouvir muito mais do que a gente fala. E com a criança também é importante essa relação. Agora, também é importante a gente perceber que quando a gente começa a ter esse diálogo com a criança, ela está aprendendo um monte de coisa aí. Ela está aprendendo essa importância que ela tem de colocar as suas ideias e de colocar as suas experiências também na mesa, junto com os adultos, contando essas experiências para a mãe, que é o maior exemplo de adulto que ela tem. A mãe é a pessoa mais resolvedora do mundo. Se ela está com frio, a mãe tem casaco. Se ela está com fome, a mãe tem comida. Se ela está suja, a mãe dá banho. Então, ela contar essas histórias que aconteceram no dia dela para a mãe é, assim, um dos momentos mais especiais do dia dessa criança. Essa criança perceber que ela é tão importante a ponto da mãe escutar aquilo que ela tem para dizer. Então, ela está percebendo essa importância, ela está aumentando o vocabulário dela, e sobre isso a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. Ela está se entendendo nesse movimento de falar e escutar também. Sabe por quê? Quando a gente conversa, é um diálogo, né? E não é só um monólogo. É importante que essa criança compreenda que ela não fala sozinha. Vocês já viram que tem um monte de criança por aí que a mãe está conversando com alguém e aí ela puxa a mãe para conversar e aí fica falando com a mãe e fala, não deixa a mãe falar, fica falando por cima. Isso acontece porque essa criança tem muita necessidade de colocar essas ideias, essas experiências e essa energia para fora, ok? Mas esse é um ótimo momento da gente ensinar essa criança a ter controle sobre
os seus próprios pensamentos, sobre o seu próprio corpo, a ter controle sobre sua própria cognição. Por quê? Quando a gente está num diálogo, a gente não pode conversar sozinho, né? A gente precisa conversar um pouquinho, a gente precisa falar um pouquinho e escutar um pouquinho. E a partir daquilo que a gente escutou, a gente conversa mais um pouco e conversa mais um pouco. Isso sim é uma conversa. Quando a gente fala e só fala e fica jorrando conversa e fica jorrando tudo aquilo que a gente viveu, sem ouvir a experiência do outro para trocar, para compartilhar, a gente só está fazendo um pequeno ou grande monólogo. Por quê? Porque a gente não está deixando a outra pessoa falar, a gente não está exercitando a nossa escuta, só a nossa fala. E nesse momento a gente exercita muitas vezes só o nosso ouvir, sem exercitar a parte de acolher através da escuta. Então essa criança, no momento em que ela está conversando com você, trabalhando essa habilidade de conversa e de troca, ela está exercitando a habilidade de esperar, a habilidade de se autocontrolar e de ouvir o que você está dizendo, de acolher e escutar, para depois continuar conversando sobre isso que vocês estavam falando. Tem muitas crianças que chegam, por exemplo, em sala de aula, é muito engraçado, quando as crianças chegam em sala de aula e você está conversando sobre alguma coisa e tem um monte de criança conversando sobre o mesmo tema. Então, estão falando lá sobre o dia em que elas foram ao cinema. E aí, uma tá contando que ela sentou mais atrás, e a outra tá contando que eles compraram pipoca, e aí a outra tá falando que ela dormiu no meio do filme, que o pai roncou, que sei lá o quê, que um fez isso e o outro fez aquilo. E aí, do nada, uma criança levanta a mãozinha e fala: tia, na casa da minha tia tem piscina. Aí você fica: o que está acontecendo? Por que ela falou isso? Porque alguma coisa chamou a atenção dela para a piscina e ela não conseguiu mais escutar nada do que estava acontecendo naquela cena, naquela reunião. Ela só conseguia ouvir um monte de ruídos, um monte de barulho e colocou para fora no momento em que teve a oportunidade aquilo que ela queria falar. Por quê? Porque ela é uma criança ainda e é assim que ela está aprendendo a se relacionar no mundo, ela ainda está aprendendo a escutar. O que a gente não pode fazer é levar isso para a nossa vida adulta, né? A gente não pode levar essa falta de interesse pelo que as outras pessoas estão conversando para a nossa vida adulta, porque isso vai nos prejudicar muito nos nossos relacionamentos, na nossa vida social. Então é importante a gente ensinar essa criança a conversar desde cedo. Conversei muito com vocês sobre escuta e o ouvir e a escuta, porque eu acho que é um assunto que faz a gente pensar bem nessa diferença de posicionamento em relação aos nossos relacionamentos. E o que a gente quer ensinar para uma criança, né? A gente quer ensinar ela a ser uma boa pessoa, a ser uma pessoa que as pessoas têm vontade de estar perto, têm vontade de conversar, têm vontade de se aconselhar. Ela tem a oportunidade de ter pessoas por perto com quem ela possa conversar, com quem ela pode se aconselhar também. E o melhor é que, se essas pessoas forem os pais dela, serão pessoas de extrema confiança, serão pessoas que vão dar os melhores conselhos para ela. Por quê? Porque são pessoas com quem ela tem o maior respeito, por quem ela tem confiança. Confiança essa que foi formada lá atrás, que foi formada a partir de um espaço aberto de diálogo, de conversa, de estar junto, de interesse pelo que o outro tem para dizer. Então, se você quer que o seu filho ou a sua filha venha até você para te contar todos os segredos, ou para te pedir conselho, ou para que você seja realmente um amigo para quem ele corre quando está triste ou quando está feliz, você precisa trabalhar isso
desde pequeno. Hoje, você precisa começar hoje a conversar com essa criança, você precisa começar hoje a trabalhar essa confiança entre vocês. É desde pequeno que a gente ensina quem são as pessoas confiáveis a quem ela pode recorrer em momentos de alegria, de tristeza, de aflição, de medo. É por isso que é super importante a gente olhar para esse momento da infância como um momento de molde mesmo, como um momento em que vocês estão moldando não só uma pessoa para o futuro, mas um filho, uma filha, uma relação mãe e filha, uma relação maternal que vai ser levada para o resto da vida e que é ali, nessa sementinha de conversa pequenininha, de conversas sobre o dia, de conversas que muitas vezes você pode achar desinteressantes, mas é nessa sementinha que você vai estar plantando um relacionamento saudável e duradouro para o resto da vida. Então, eu tenho certeza que se você começar a fazer isso, você vai ficar muito mais feliz com essa relação que vocês vão criando. Porque quando eu converso sobre isso com as mães das minhas bailarinas ou com alguns dos meus pacientes que eu atendo de psicomotricidade também, em que as mães ficam um pouco mais receosas com isso, porque as crianças estão entrando nessa fase de falar, foi normal, tá tudo bem. Quando eu converso e dou um pouco dessas dicas das perguntas que eu vou conversar com vocês daqui a pouco, sobre essas perguntas que elas podem fazer para as crianças, elas percebem uma melhora na relação delas com os filhos e elas ficam assim, muito mais felizes com essa relação cada vez mais saudável. Bem, então deixa eu conversar com vocês diretamente sobre essas perguntas. Como eu falei, quando a gente faz perguntas genéricas, nós recebemos respostas genéricas. Então, por isso, é importante que a gente pergunte aquilo que a gente quer saber. Essa é a dica de ouro, ok? Dica de ouro da tia Júlia para você ter as melhores respostas. Pergunte aquilo que você quer saber. É simples assim. A gente é criado numa sociedade em que a gente faz perguntas durante o dia para pessoas que a gente encontra na rua, né? Por exemplo, a gente passa por alguém, bate mãozinha e fala, oi, tudo bem? Tudo bem é uma pergunta. Mas é uma pergunta real? Você realmente quer saber o que tá bem, o que não tá bem? Está tudo bem? Está meio bem? Tem uma coisa que tá meio mal? Você está perguntando por respeito, né? Você está perguntando simplesmente por consideração, ali por educação. Você pergunta, oi, tudo bem? E a pessoa fala, tudo. Ela não vai falar, não tá tudo bem, tá tudo meio mal, não tô me sentindo bem. Não, ela vai falar que tá tudo bem. Assim, muitas vezes a gente age com as crianças também. A gente pergunta, a criança chega da escola ou chega dentro de sala de aula e a gente pergunta como é que foi seu dia? Só de educação, só para conversar alguma coisa, só para falar alguma coisa. E quando a gente pergunta uma pergunta genérica como foi seu dia, ou como é que foi na escola hoje, a gente vai receber uma pergunta genérica, porque até essa criança processar tudo aquilo que aconteceu e elencar alguma coisa especial para te contar, ela vai pensar exatamente naquilo que você perguntou. Você perguntou como foi o dia dela. Com uma passada rápida assim, foi bom. Ou foi normal. Ok? E é assim que vai continuar sendo se a gente não mudar a nossa forma de abordagem. Não adianta a gente esperar que a criança, por ela mesma, tenha vontade de contar tudo aquilo que aconteceu no dia dela, as experiências novas, coisas que ela gostou, que ela não gostou. Primeiro, nós precisamos mudar a forma com que a gente aborda a criança, com que a gente lida com ela, com que a gente conversa sobre isso com ela. Mas a verdade é que isso só vai valer para aquelas mães que realmente têm vontade de conversar com os filhos. Para aquelas mães que
querem saber de verdade o que está acontecendo na vida da criança, sabe? E se você está aqui, eu tenho certeza que você é uma dessas mães que quer saber de verdade como é que a criança está se sentindo, o que ela fez, por quais experiências ela passou, que coisa nova ela aprendeu. Porque a gente sabe que tem muita gente que pergunta isso só por perguntar mesmo, porque está atarefado, está fazendo outras coisas, porque realmente acha que é desimportante as experiências que a criança tem, né, durante o dia dela, durante a vida dela. E a gente sabe que não é. Então, por isso, é importante que você se lembre dessa posição e desse lugar de que você quer sim saber o que está se passando na cabecinha, na vida daquela criança, porque você não está com ela 24 horas por dia. E quando elas são muito pequenas, é importante que a gente tente estar o mais perto possível. Se a gente não consegue estar fisicamente, é importante que a gente esteja a partir dessas conversas, porque só a partir delas contando o que elas estão sentindo, a partir do ponto de vista delas, que você vai conseguir conhecer um pouquinho mais o mundo dessa criança. Porque não adianta só a gente ler na agenda o que a criança fez, o que ela não fez, se ela foi no banheiro, se ela comeu tudinho, se a gente não ouve o ponto de vista da criança. Porque é a partir do que ela conta que a gente consegue rastrear as melhores estratégias para conseguir trabalhar essa criança de uma forma plena, né? Porque cada criança é diferente, tem um ponto de vista diferente e consegue chegar a tais objetivos de formas diferentes. Então, por isso, você precisa conhecer o seu filho ou a sua filha. Você só vai conhecer conversando com ela, entendendo o ponto de vista dessa criança, ok? Então, essas perguntas são perguntas mais específicas, mas são perguntas que não são tão específicas a ponto de ser só você prefere arroz ou feijão? E aí é super fechadinha. Mas é uma pergunta específica, mas aberta. O que você quer comer hoje? Isso é uma pergunta específica, porque está falando só de comida, mas é uma pergunta aberta, porque tem um mundo de coisas para essa criança escolher. E esse foi só um exemplo para a gente poder entender melhor essa situação de perguntas específicas, mas abertas. Então, quando você tiver com essa criança em casa e você quiser puxar uma conversa saudável, uma conversa em que vocês vão ter trocas e compartilhamentos, faça uma pergunta específica, mas aberta. Mas como assim? Vamos lá. Vou dar agora 8 exemplos de perguntas específicas, mas que a criança pode ter um mundo de opções para ela poder responder. Às vezes são perguntas mais fechadinhas, que você vai ter menos respostas a serem dadas. Porém, são perguntas que a partir dali a gente consegue tirar um monte de outros galhos de conversa, sabe? É uma pergunta raiz que a gente consegue tirar outras conversas a partir dali e trocar conhecimentos e você contar um pouquinho da sua vida, contar um pouquinho da sua história, aquilo que você já fez, aquilo que você não fez ainda. Essas perguntas são perguntas super fáceis e que não são perguntas fechadas não, tá? Não é só isso aqui que você pode fazer pro resto da vida, só essas perguntas que você vai fazer. Na verdade, existe também um outro artigo que diz mais de 50 perguntas que você pode dizer no lugar do como foi o seu dia hoje. É um artigo que está em inglês, mas que ele diz mais de 50 perguntas. Então, são perguntas que a gente consegue criar a partir daquilo que a gente conhece da vida da criança. Não são perguntas que são engessadas, você só pode fazer essas perguntas. Mas você que está aí em casa sabe como é que acontece o dia do seu filho, qual é a rotina dele, o que ele faz primeiro pela manhã, depois pela tarde, depois pela noite. E a partir daí, você pode criar perguntas personalizadas para o seu filho. E aí não precisa só ficar nessas aqui não, tá? Então, vamos começar? A primeira pergunta
que eu gosto muito de fazer para as crianças e elas me trazem respostas incríveis. E eu tenho certeza que por aí vai ser assim também. O que fez você sorrir hoje? É uma pergunta simples, é uma pergunta básica, mas que a gente esquece de fazer. Muitas vezes a gente pergunta o que aconteceu, por que você está com essa cara feia, você se machucou, o que aconteceu? A gente esquece de perguntar das coisas boas. O que te fez sorrir hoje? Com certeza alguma coisa fez ela sorrir hoje. A gente não passa um dia sem sorrir. A gente vê alguma coisa engraçada no celular, a gente sorri, na televisão, alguém faz alguma gracinha, a gente lembra de alguma coisa engraçada que aconteceu e por isso a gente sorri. Então essa criança vai ter a oportunidade de contar o que foi que fez ela sorrir naquele dia. Pode ser, gente, que da primeira vez não seja a coisa mais fácil do mundo. Se essa criança ainda não está acostumada com essa abordagem, não vai ser da primeira vez que você vai perguntar para ela o que te fez sorrir, que ela vai lembrar assim de cara, ou que ela vai já te dizer alguma coisa. Ela vai precisar pensar um pouquinho, ela vai precisar tirar um tempinho para entender o que essa pergunta significa. E você, claro, pode tentar explicar de uma forma com um vocabulário mais fácil, se esse não for um vocabulário fácil para ela entender, um vocabulário que ela entenda, para que ela consiga te dar uma resposta apropriada para isso. Pode não ser, da primeira vez, o mais fácil, mas continue tentando, não desiste não, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar conversas incríveis. Tenho certeza que vocês vão conseguir tirar conversas incríveis a partir daí. A segunda pergunta é: com quem você mais gosta de conversar na escola? Olha que pergunta legal. Muitas vezes a gente não conhece os amigos dos nossos filhos, dos nossos alunos, né? É legal a gente fazer essa pergunta para a criança para que ela consiga também elencar quais são as pessoas que ela mais gosta de conversar na escola, aquelas pessoas que ela está um pouco mais afastada. Isso é super legal, para que elas consigam também firmar até, inclusive, essa noção de amizade na cabecinha delas. Então, essa é uma pergunta ótima. Com quem você mais gosta de conversar na escola? A terceira, qual foi sua brincadeira favorita hoje? Ótima pergunta para se fazer. As crianças adoram responder essa pergunta porque elas fazem um monte de brincadeira e elas geralmente falam um monte. Elas não falam só uma, não. Elas falam um monte de coisa que elas gostaram de fazer. Essa eu gosto muito de fazer no final da aula. Quando eu dou aula para elas, quando a gente vai terminando e a gente vai fazendo uma última rodinha de conversa para poder acalmar o clima, no final eu gosto de fazer essa pergunta e cada uma tem uma brincadeira diferente, porque tem um ponto de vista diferente, porque gosta mais de fazer uma coisa, outra gosta mais de fazer coisas de mais de atenção e a outra mais de correr, e a outra mais... Então, para cada criança vai ter uma brincadeira diferente e assim você consegue entender melhor quais são as habilidades da sua filha ou do seu filho. Então, é super legal essa pergunta para você conhecer um pouquinho mais, inclusive, da criança que você tem aí em casa. A quarta pergunta é: hoje teve leitura na escola? Qual foi o livro? Ou sobre o que era o livro? E aí essa criança vai precisar recordar tudo aquilo que ela aprendeu naquele dia para te dizer qual era o assunto daquele livro. E assim você não está só estimulando essa conversa entre vocês, mas está também estimulando a importância da leitura na escola, da leitura em casa, mas a importância dessa interpretação de texto, de compreender quem era o sujeito principal daquele texto, sobre o que era aquilo. É importante ela estar com o ouvidinho aberto para ouvir o que era aquilo que a professora estava contando. Essa é uma ótima pergunta. A quinta pergunta é: qual foi a pior coisa que aconteceu no seu dia hoje? Pergunta que nem sempre a gente faz, é uma pergunta que não é super fácil de fazer. Muitas vezes a criança não vai nem saber o que é a pior coisa, mas a gente vai explicando para ela. É ótimo para que a gente consiga criar nessa criança essa ligação de que ela pode sim
contar tudo para você, não só sobre as coisas boas, não só quando ela faz tudo muito bem, mas também quando acontece uma coisa ruim, quando acontece alguma coisa que faz ela chorar ou faz ela se sentir assustada, ela pode contar tudo para você e essa conexão nunca vai se perder. A sexta pergunta é uma pergunta que é super importante para a criança começar a trazer essa noção de empatia para os relacionamentos dela. A sexta pergunta diz respeito às outras pessoas. Como assim? É assim, todos os amiguinhos tinham alguém para brincar no recreio? Tinham companhia? Todo mundo tinha companhia na hora do lanche? Todo mundo tem amiguinho para sentar junto? Essas perguntas são perguntas que fazem com que a criança expanda o mundo delas e olhem para as outras pessoas com um olhar de ternura, com um olhar de que aquelas outras pessoas também merecem uma amizade, também merecem alguém que sente perto delas, também merece alguém para conversar, para brincar na hora do recreio. E não só porque as crianças têm uma visão muito egocêntrica, e isso é normal, é normal. Nós nascemos com essa visão de que nós somos o centro do mundo. É assim mesmo, mas a gente precisa ir abafando essa visão, acabando com ela, porque isso não é verdade. E como que a gente faz isso? Fazendo com que a criança abra os olhinhos e a mente dela para as outras pessoas ao redor. E essa é uma pergunta super legal, porque se teve um amiguinho que não teve alguém para brincar e você estava brincando com outra pessoa, será que amanhã você não pode ir lá chamar esse amiguinho para brincar? E aí você brinca junto com sua outra amiga e esse amiguinho. E eu tenho certeza que vai ser muito mais legal, que vai ter mais uma pessoa para vocês brincarem juntos. E aí vocês vão conversando sobre esse assunto que é super importante, que a criança precisa estar familiarizada desde pequena. A sétima pergunta é: se você pudesse mudar alguma coisa no seu dia, o que seria? Essa pergunta é ótima. Também, nem sempre vai ter alguma coisa que a criança já vai falar de cara, assim, eu mudaria isso. Mas vocês vão ouvir também respostas fantásticas. A criança mudaria, sempre que eu pergunto isso, sempre tem alguém que fala, eu mudaria o meu almoço de hoje, porque eu queria comer chocolate. Sempre tem. Então, vocês vão ouvir respostas super legais e vão poder conversar sobre isso, porque eu converso com elas. Poxa, mas se você comesse chocolate no almoço todo dia, imagina se você comesse todo dia chocolate no almoço, será que você ia ter força suficiente para vir aqui fazer essa aula de balé com a gente? Será que você ia ter nutrientes suficientes para isso? É muito importante comer a nossa comidinha. E assim a gente vai conversando com a criança sobre assuntos que muitas vezes a gente nem tem como conversar com ela. E quando a gente conversa sobre uma coisa que ela poderia mudar, a gente vai conseguir conversar com ela sobre assuntos como erro, frustração, coisas que ela não gosta, mas a gente vai ter essa oportunidade de entrar no mundo dela e conversar com ela na mesma linguagem e sobre uma coisa específica que ela realmente não queria que tivesse acontecido naquele dia. A última pergunta, a oitava pergunta, é uma pergunta mais futura, é uma pergunta que faz com que a criança pense naquilo que ela quer para o dia dela. Então, a oitava pergunta é: como você espera que o seu dia seja amanhã? O que você quer que aconteça amanhã? E aí, vocês vão ouvir respostas super interessantes e vão poder conversar sobre isso, sabe? E só de ter esse momento de troca, de compartilhamento, dessa criança abrir as aspirações dela, os sonhos dela. Eu queria que amanhã não tivesse aula e a gente fosse correr no pátio, só isso. Eu queria que amanhã todos os meus amiguinhos da escola viessem aqui para casa. A gente vai conversando sobre isso e a gente vai entendendo por que você gosta de correr no pátio e você não gosta de ir para a escola, por que você queria que seus amiguinhos todos viessem aqui para casa, o que vocês iam fazer juntos. Vocês vão conversando. E isso é super importante para que essa criança, além de ter essa troca, aumente uma coisa que é super importante e super legal que a criança já comece
aumentar desde pequena, que é o seu vocabulário. Expandir o vocabulário, principalmente esse vocabulário emocional, esse vocabulário descritivo das coisas que aconteceram durante a vida dela é super importante. Sobre esse assunto, tem uma brincadeira que eu acho super legal e que eu tinha que compartilhar aqui com vocês, que é as das palavras proibidas. Bem, quando eu pergunto para as crianças como é que foi o seu dia, o que aconteceu, sempre tem alguma criança. A gente já sabe que como foi seu dia é uma pergunta muito genérica, mas ainda assim a gente pode perguntar, não é proibida de perguntar. Proibidas são as palavras que eu vou contar aqui agora. Porque ainda assim vão ter crianças que vão falar, foi bom, foi boa. E bom e boa são as palavras proibidas. Se alguém falar que foi bom ou foi boa, vai pagar uma prenda. Então a gente senta em roda e antes de eu fazer as perguntas, eu já falo isso. Opa, voltei. E antes de eu fazer as perguntas, eu já falo isso. Essas são as palavras proibidas. Não pode falar bom e boa. Quem falar alguma dessas palavras vai pagar uma prenda que a gente vai escolher aqui. E aí é super divertido, porque aí a gente vai passando na rodinha e eu vou perguntando o que te fez sorrir, quem é a pessoa com quem você mais gosta de conversar, e vamos fazendo várias perguntas. Aí eu posso fazer uma pergunta de como é que foi o seu final de semana. E aí, se alguém responder, foi bom? Ah, pronto. Aí todo mundo já fica, ele falou, ela falou, foi bom, foi bom. E aí ela precisa pagar uma prenda que a gente vai decidir ali no momento. Por que a gente faz isso? Para a gente evitar essas respostas prontas, essas respostas genéricas que não nos levam a lugar nenhum, geralmente. E é importante a gente expandir esse vocabulário. É importante que essa criança saiba descrever as coisas que ela fez para além do foi bom ou foi boa. Para dizer, foi animado, foi mais relax, assim, foi mais criativo, eu me diverti muito, eu fiz isso. Outras palavras, palavras que signifiquem outras coisas e que descrevam aquele momento de outra forma, para além do bem, bom, normal, legal, sabe? Então é importante, eu acho super legal. Então quando você for conversar com a criança, fala isso, a gente vai ter as palavras proibidas. Agora essas palavras vão ser proibidas. Bem e bom não pode. Não pode falar que foi bem, não pode falar que foi boa, que foi bom. Se você falar isso, você vai pagar uma prenda. E aí é ótimo, é super divertido, as crianças adoram. E isso acontece para você também, tá? Se eu falar que foi bem ou que foi bom, meu Deus do céu, eu também tenho que pagar a prenda. A recíproca também é verdadeira. E aí a gente vai brincando de conversar, de se abrir e de compartilhar. E mostrando para essa criança que tudo aquilo que ela vive, as experiências que ela tem também são importantes. São importantes para a mãe, para a família toda. É importante que todo mundo esteja junto nessa, sabe? Essa criança precisa se sentir parte. E ao se sentir parte, ela vai se sentir confortável para contar para você tudo aquilo que ela está passando. Coisas boas ou coisas ruins. E assim você vai conseguir se tornar confidente do seu filho ou da sua filha. Essa criança vai ter vontade de contar tudo para você porque você está sempre com o ouvidinho aberto e com a boca aberta perguntando perguntas interessantes que realmente demonstram que você quer saber mais da vida dela. Então não se esqueçam. Perguntem aquilo que vocês querem saber, ok? Pergunta, não fica achando que a criança vai ter uma bola de cristal para saber o que você está pensando, para responder aquilo que você está pensando. Pergunta o que você quer saber e façam perguntas diretas, específicas, mas abrangentes, ok? Que não seja muito fechadinha, que ela consiga ter um guarda-chuva de respostas grande para poder te responder. Eu tenho certeza que assim vocês vão conseguir criar conversas muito mais saudáveis, produtivas e linkar ainda mais essa conexão que vocês já têm. Então, um beijo grande para vocês. Volto no próximo vídeo. Até mais, tchauzinho!